Acho que engordei, mas adorei estes dias no Alentejo. Estamos finalmente de regresso a casa, depois do último dia de filmagens para o documentário Criatura. Pá, perdi completamente a noção do número de quilómetros e do número de horas de filmagens. Fomos de norte a sul do país à procura de projetos de turismo criativo. Creative tourism connects active participation in creative activities with travel. These activities provide travelers an opportunity to learn about local cultures, artisanal and artistic techniques, to exchange thoughts and ideas with local residents and creators, and to have opportunities for creative self-expression. Criator is a multidisciplinary research and application project. It is a grand experiment working across 4 regions of Portugal, the North, Centro, Alentejo and Algarve. It involves 5 research centres and 40 pilot organisations across the country. And it aims to be much more than a tourism project connecting culture, tourism and local and regional development. O entendimento do turismo criativo por parte do Criatura envolve de facto 4 dimensões e foram estas que nós procuramos nas atividades que os pilotos estavam a desenvolver, que são a participação ativa, a possibilidade de aprendizagem por parte dos visitantes, uma autoexpressão criativa e também, muito importante, uma imersão no local e na cultura, nas tradições, nos lugares. A criação de uma rede de turismo criativo foi um dos objetivos e um dos focos principais durante todo o projeto do Criatura. E uma das atividades centrais foram os Idea Labs que promoveram isto. Nos Idea Labs nós conseguimos discutir, refletir e promover o desenvolvimento das atividades que estavam a ser desenvolvidas. Nesta lógica de interconhecimento e interaprendizagem com os pilotos, sendo co-investigadores connosco neste projeto. Para além dos Idea Labs, nós tivemos também outros componentes, como as publicações, tanto para a academia, como também para profissionais, e as conferências que permitiram divulgar e discutir os resultados a nível nacional e internacional. Do lado dos participantes, tanto portugueses como estrangeiros, nota-se que as pessoas de facto estão imbuídas naquilo que estão a fazer, muito curiosas. O mais interessante é a ligação que se cria entre as pessoas. Há de facto um ambiente muito familiar em todos estes workshops. O Lolé Criativo é eventualmente o projeto de turismo criativo mais antigo que conhecemos, com as 4 dimensões que estabelecemos como pilares do turismo criativo. Hoje o Lolé Criativo organizou 3 oficinas, uma oficina de entrelaçar a palma, na Casa da Empreita, uma oficina de bater o cobre na oficina de Caldeireiros e uma terceira oficina de moldar o barro na Casa do Barro. O Lolé Criativo é um projeto que pretende divulgar um bocadinho as nossas artes e ofícios tradicionais, dar a quem nos visita a possibilidade de experienciar um pouco da nossa tradição loutana, perceber um bocadinho mais da nossa identidade local e, portanto, nós temos vindo a desenvolver workshops nestas 3 áreas que permitem às pessoas não só de ver e de adquirir os objetos genuínos, mas também de aprender as técnicas e poderem reproduzi-los eles próprios.
faço uma data de coisas criativas, fotografia e filmagens, etc. E queria fazer alguma coisa mais palpável com as mãos, criar alguma coisa com as mãos. É claro que uma pessoa faz tentativas e depois faz falhas, não é? Mas vai-se aprendendo. Nem todas as atividades são fáceis. Estou-me a lembrar daquela vez, na Casa do Barro, em São Pedro do Corval, em que não só custava pôr a roda a andar, como estar a moldar o barro ao mesmo tempo. É muito mais difícil do que eu imaginava, muito mais difícil trabalhar na roda, fazer a peça do princípio ao fim, todo o processo que é muito técnico e muito criativo também é extremamente difícil. E daí esta arte ser tão importante. Porque o barro parece que é fácil de centrar aqui, o barro não é, o barro é muito difícil de centrar. E então há um jeito para a pessoa quando é aprender, firma aqui o cotovelo no quadril para a mão estar quieta. Esta mão estar quieta e com esta já vai aperfeiçoando o barro, está a perceber? Ao ver o mestre com aquela destreza toda e aquele profissionalismo, eu achava que chegava ali e ia fazer igual. E portanto, a pessoa apercebe-se de que ali estão muitos anos de uma técnica que é muito difícil aprender, mas faz muito bem à alma experimentar, e estas iniciativas são de facto de valorizar, porque se não o fizermos elas acabam por morrer com o tempo. É uma forma de voltar aos tempos antigos, que tinham coisas maravilhosas. Ao longo desta viagem pelo país, nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas com histórias fantásticas. Por exemplo, o Nuno Coelho, ele vivia e trabalhava em Lisboa e mudou-se para Alcoutinho, no interior algarvio, onde se tornou pastor. É um sonho de criança de vir viver para Alcoutinho, por gostar aqui da região e por acreditar neste projeto que estamos a abraçar em torno da Cabra Algarvia. A Cabra Algarvia, portanto, tem um grande potencial a nível de qualidade do leite e está adaptada aqui à região, portanto, em termos de alimentação também está bem adaptada, consegue comer um bocado de tudo aquilo que a terra dá. Portanto, estamos a fazer passeios onde demonstramos a forma como se faz o maneio da Cabra Algarvia, em termos de pastoreio, da ordenha. Isto é mais difícil do que parece. Eu vou fazer outra vez. Não. Agarras assim. Temos tido visitas, especialmente do estrangeiro, mais do que portugueses, mas as pessoas adoram, acham uma experiência super interessante, aproxima-os do campo, coisa que hoje em dia já é difícil encontrar este tipo de produções, não é? É tudo hoje em dia muito intensivo e as pessoas estão na cidade, não estão no campo, e portanto isto também acaba por aproximar o campo das pessoas e as pessoas do campo, e as pessoas saem daqui sempre bastante reconfortáveis, com um bom sentimento e adoram, ficam mesmo felizes em passar estes momentos connosco. A fuga da cidade para o campo, à procura de quer descanso, quer criatividade, leva-nos para um conjunto de projetos que temos no Criatur. Um deles é o Festival da Estrela, no coração da Serra da Estrela, na aldeia de Faia, onde os artistas, durante uma semana, estão a viver e a criar com os participantes do festival. Ao fim de uma semana, tudo junto, estamos uma família, porque não há backstage. Artistas vai ser participantes e a participantes pode ser também artista. And it's like a yoga posture, and then flower head is growing to the sky. So it's in my work it's always about the connection between the earth and the sky. And what we did last week is make the mosaic on it with Portuguese tiles. So I did that also as a workshop. What I get like feedback is that a lot of people say we are very grateful that we can help you with your work. And on the other hand, I think I'm so grateful that you helped me to finish my work. So people learn about what it's like to make these big sculptures.
But what I also like is the sense of freedom you get when you are here in the landscape, when you go down to the river. It is very nice. A feltragem consiste basicamente na compactação das fibras da lã de forma a fazer um têxtil, que é na verdade o têxtil mais antigo da humanidade, foi o primeiro têxtil que os humanos conseguiram produzir, e basicamente as fibras são dispostas umas por cima das outras, são massajadas e compactadas, e dessa forma é possível criar textos que na verdade são um bocadinho textos impossíveis, não têm costuras, são formados um pouco mais como o barro do que aquilo que pensamos que é um têxtil. The girl who gives the workshop, she's very creative, inspiring person, and she has a nice way of give the lesson to us. And it's just very lovely to do it. Just work with your hands and create something. This workshop was about the effect of sound on the human psyche. I'm a sound designer and musician, and we practice poetry via psychiatry, or the other way around. We performed there as well at the festival, and this workshop was about how I approach sound in our treatment with my patient, the poet, and what kind of sounds I produce to make him feel certain ways and make him talk about his experiences more and better. I'm a stand-up comedian, but I'm also an animator and an illustrator, and my workshop now is about illustrating comics. Well, I really enjoy being creative here in this country, because we can enjoy the view, we can enjoy the food here, but I'm always creative in my head, so I can't shut that down. I don't have to push it in my holiday. It is the holiday, so I'm getting happier every day. Para encerramento do festival, há uma festa na aldeia de Faia, em que festivaleiros e gente local se reúnem para um grande convívio. O que é muito interessante observar é esse encontro entre uma cultura rural tradicional portuguesa e a cultura urbana e contemporânea dos festivaleiros. Tal como, por exemplo, a Catarina, no Val de Mondego, foi interessante descobrirmos mais estrangeiros que se mudaram para Portugal e que realmente constituem massa crítica cultural e artística nestas localidades do interior. Por exemplo, em Val do Ferro, no concelho de Odmira, conhecemos um casal alemão, a Helga, que é joalheira, e o Walter, que é escultor, que organizam workshops para os visitantes. And in this workshop I want to give the participants the possibility to experience basic techniques of jewelry. It is hammering, like hammering, sewing or filing, and also soldering. And it should be also fun and joy just to experience and to see what we can do also with wire, with basic materials, wire and sheets of brass and copper. Eu expliquei a base, a inspiração do meu trabalho foram as gravuras do África. Nas gravuras, a base é de reduzir a figura para o mínimo e transportar uma dinâmica. I can't stop smiling. I feel happiness. I am inspired deeply as an artist, as a person, as a human being. To be here is happiness. So. No mesmo dia, na parte da tarde, tivemos a oportunidade de conhecer a Helena, uma holandesa que está radicada em Odmira e que nos proporcionou uma experiência muito interessante de criação conjunta. And the workshop is an interactive activity where
You're not going to work with the proper loom, but you are going to work as a loom. You are the loom. We are a human loom. So we all have one thread in each hand, as if one thread was in one shaft. And then with a weaving draft, a pattern, we are going to lift certain shafts, certain hands, certain numbers, certain threads, and another one passes the threads, and that constructs the pattern. With this technique, you have a very close to your experience of how a pattern is constructed in a textile. Quando fomos fazer o tiara humano, achei uma maneira deliciosa de perceber como é que se faz um trabalho manual, fazendo nós com o nosso corpo, o que é que a Helena faz todos os dias só com os seus dedos e imaginação. E o que achei mais interessante foi a autenticidade das atividades e a proximidade com as pessoas com quem estivemos. Isso acho que foi o mais marcante para mim do dia de hoje. Para além de pessoas fantásticas, esta viagem ela permitiu-nos também conhecer pequenas aldeias em Portugal que não conhecíamos antes. Podemos recordar, por exemplo, o São Briços, onde pudemos aprender a arte de trabalhar o vime para criar comedouros e ninhos de pássaros que depois serão colocados na natureza. Ou seja, para além de recuperar uma arte local, temos aqui também uma atividade com uma grande consciência e preocupação com o meio ambiente. Creo que es súper interesante hacer este tipo de actividades porque te conecta un poco con la comunidad del sitio en el que estás, al que has ido, ¿no? En el que estás viajando. Y la cosa es que muchas de estas actividades que son tradicionales han perdido público joven y es importante que sea intergeneracional como esto, ¿no? I think it's pretty cool to do something that is involved with nature and also human work. I'm happy that I did something like this because I know that the birds will have a safe place to sleep, to eat, and it's like being one with nature at the same time. And I'm pretty sure that I will love to try it again. E lembras daquela vez que tivemos que ir, em pleno agosto, às Caldas da Rainha? Estava um calor insuportável. Mas à medida que fomos fazendo aquele percurso inspirado na vida do Bordal Pinheiro, fomos-nos esquecendo do calor. Tratou-se de um projeto com duas fases. Uma primeira fase, uma performance de teatro cultural itinerante em que Inês Foto interpretou 3 personagens, o Gato Pires, a Marquesa e a Maria dos Pontos nos Is. Eu fiz a visita guiada à cidade, ao centro histórico, e expliquei o enquadramento da família de Rafael Bordal Pinheiro na cerâmica das Caldas da Rainha e dei mais ou menos uma ideia do que é que foi a cidade no século XIX. O segundo momento foi um workshop de pintura de azulejos, dinamizado pela 105 Ceramic Labs. Escolhemos esta magnífica Capela de São Sebastião, que fica mesmo no topo da Praça da Fruta, um dos ícones da cidade. Não poderia ser melhor enquadramento para este workshop. Demonstramos como é que se produz um azulejo em base artesanal, através de moldes de imprimir, e também tivemos a fazer a decoração através de pintura com a técnica da pipeta, que dá para misturar as várias cores e fazer azulejos de pintura em relevo. Os azulejos vão ser cozidos e vão ser enviados para as pessoas que cá tiveram a pintar através do correio. Olhando tudo isso aqui, eu não imaginava que era tão complexo o processo e fantástico também. Obrigada pela experiência. Os museus, eles são tidos como estruturas um pouco estáticas, onde os visitantes observam, adquirem conhecimento, mas não existe muita interatividade. Mas esta é uma realidade que está a mudar. O Mosaico Lab, por exemplo, um projeto piloto aqui em Conímbriga, os visitantes adquirem uma experiência criativa através da arte do mosaico. O património romano, no seu tempo, também era uma expressão de criatividade
E, no fundo, os workshops de mosaico o que permitem é atualizar esse âmbito criativo e permitir às pessoas hoje explorarem a arte do mosaico, a linguagem que está inerente e terem uma relação muito diferente com o património. O turismo criativo é extremamente importante para estes territórios de baixa densidade, porque mostra-nos como se pode desenvolver uma ação estruturante de inovação territorial, social e muito mais que um turismo cultural, desenvolver um turismo que promove a estadia por mais tempo dos visitantes, a sua ligação com o território, com outras áreas do património, inclusivamente uma relação completamente diferente com as comunidades e delas próprias também com o seu próprio património. Na aldeia artística do Feital, a Rota dos Abrigos tem uma missão muito importante. Ao trazer visitantes de fora a conhecer os abrigos dos pastores que estão abandonados, permite uma mudança de mentalidade na população local em relação ao património e começam a interessar-se em protegê-lo. Portanto, a ideia inicial de que aquilo não vale nada e até pode ser vendido e destruído altera-se. Por outro lado, este território e as suas gentes são uma fonte de inspiração à criação artística, tal como podemos ver no trabalho da Brigitte. A instalação, este espaço tinha a ver com uma importância que devia ser dada às pessoas que faziam este caminho, que era um caminho antigo, deixou de ser transitável nos anos 60, 70, quando começaram a aparecer carros, e a ideia desta representação dos tamancos que as pessoas de trabalho usavam tem a ver também com essa valorização da força de trabalho e das pessoas que aqui viviam e que conviviam neste caminho entre os dois povos. Nas zonas rurais com pouca população, as artes e os ofícios antigos tendem a desaparecer e realmente é importante que os mais velhos passem estes saberes aos mais novos, de forma a promover para a revitalização das tradições. Por exemplo, em Covão do Lobo, foi interessante observar que não havia formadores específicos para as atividades daquele dia que visitamos. Eram pessoas locais, eram pessoas mais velhas, que por iniciativa própria demonstravam aos visitantes como se faziam as esteiras em bunho e contavam as histórias da produção do breu. Os meus pais terminaram com o breu há cerca de 35 anos. Já foi dos últimos a fazer o breu. Então ele tinha o forno do breu na beira da estrada. Nós, já raparigas, né, já de namorarem, sentíamos vergonha daquilo na beira da estrada e chamavam a terra da Broa Negra. A gente pensava que aquilo era uma vergonha, afinal nem era vergonha nenhuma, não é? Era um meio de ganharem o nosso sustento, deles nos matarem a fome. Epá, já comia qualquer coisinha. Temos que parar aí para comer qualquer coisinha. Aliás, podia ser uma tiborna daquelas que comemos quando estivemos em Faro, na tertúlia algarvia, onde aprendemos a fazer tibornas à moda antiga, que era muitas vezes uma refeição. Ou então aquelas migas de espargos que comemos em Beja, na taberna típica, rematada com uma sessão de canto alentejano com todos a cantar. De facto, esta combinação de oficinas de gastronomia e canto alentejano fez todo o sentido. É esse tipo de ligações que nós procuramos com o turismo criativo. A questão da autenticidade, de sentirmos que fazemos parte do lugar que estamos a visitar. Até porque era precisamente nas tabernas onde os homens se reuniam para comer e cantar. Castelo de Beja, subindo lá vais, tu metes inveja. Castelo de Beja, às águias real. Para mim foi muito interessante conhecer o canto um pouco num outro contexto, que é o contexto da mesa, do local da partilha, onde as pessoas dividem. E foi, acho que, a minha primeira tentativa mesmo de tentar fazer o canto. Já essa receita das migas que a gente pôde realizar, deu suporte para uma ideia que eu ainda pretendo realizar para um trabalho artístico.
eu estou aqui em Beja fazendo uma residência artística e, de certa forma, o meu trabalho acaba se alimentando dessas experiências que eu tenho entre o meu corpo com o Alentejo. Então, de fato, o alimento que eu consumi hoje alimentou uma ideia para um próximo trabalho. Nem todas as atividades que nós visitamos estão relacionadas com os ofícios tradicionais. Existe espaço também para o contemporâneo, para o experimental, como são exemplos de atividades desenvolvidas pela Vic Aveiro Arts House. So the workshop is about kinetic sculptures and the possibilities of sound making through analog movement with different objects, very expressive, and then take it through different pedals with different effect to create soundscape. Play with sound, basically. Essa experiência, eu acho que abriu uma outra parte do meu cérebro que não estava funcionando ainda, o que eu não visitava, e ficar assim meio paranoico com essa história de som. Mas eu acho que deu para abrir bem a cabeça e o pensamento nesse sentido. Eu acho que isso foi muito legal. Obrigada. El taller se llama Noise Puppets y está basado en un pequeño circuito amplificador donde jugamos con la retroalimentación y con pequeñas distorsiones metidas dentro de un peluche, un juguete de peluche. Y nada, parece interesante como para empezar porque es una experiencia entre naif y bizarra, entonces pues la gente aprende un poco de electrónica, pero un poco entre risas, digamos. Aprendemos então um bocado quais os componentes na eletrónica que são necessários para fazer um circuito sonoro, aprendemos a soldar, aprendemos a montar o circuito todo, com todas as partes, depois o circuito sonoro aqui que também já vai funcionando, com alguns ruidinhos, portanto foi basicamente isso. Está a ser interessante, acho que é bom este formato também com pouca gente, porque dá para termos também mais tempo para perguntas e o Martim explica tudo tintim por tintim muito, muito bem e é isso. O Encontrar Tamares é um outro exemplo de turismo criativo aliado à arte contemporânea, permitindo uma cocriação e uma participação conjunta entre artistas nacionais e internacionais com a comunidade local. O Encontrar Tamares é um encontro que acontece de 2 em 2 anos, desde 2009 em Amares, que procura fazer o cruzamento entre públicos diferentes, entre entidades muito distintas, entre setores também da economia social e que procura de alguma forma fortalecer ou aprofundar ou questionar como é que podemos cruzar todos estes núcleos. Tenta evocar para uma participação muito ativa a população local, cruzá-la com os públicos, cruzá-la com os artistas e de alguma forma procurar uma certa democratização da cultura num território rural. Para isto propõe oficinas, artes plásticas, cinema, música, ou seja, uma multiplicidade de linguagens artísticas que evocam a participação e a colaboração entre todos os participantes.
Este ano temos mais de 80 artistas presentes, nacionais e internacionais. Temos cerca de 400 moradores, 400 amarenses a participar nas várias atividades e procuramos desta forma criar um espaço de participação, criar um espaço onde questionemos a forma como nos relacionamos com o outro, a forma como aceitamos as diferenças dos outros como uma mais-valia e não como algo que nos afasta. Neste sentido, é um encontro, é uma união, uma tentativa de criarmos alternativas nas nossas formas de viver e percebemos como é que a arte se consegue cruzar, se consegue infiltrar e consegue de alguma forma nos desafiar ou provocar também a nos relacionarmos entre nós. Chegas a uma cidade de férias com os teus filhos, o que é que vais fazer? Por exemplo, em Évora, podem jogar um jogo que vos permite descobrir a cidade de forma divertida. O Play Évora é um produto para famílias que não existia, basicamente. É muito direcionado para os pais com os filhos jogarem de forma tradicional, ou seja, não há telemóveis, não há aplicações, é o papel, é o brincar juntos, é falar entre eles e descobrirem a história de Évora também, porque há sempre essa vertente histórica e lúdica e de família. Eu gostei muito desta experiência do Play Évora, foi uma maneira muito divertida e lúdica de descobrir esta bela cidade de Évora, interagindo com as pessoas durante as várias etapas do jogo, do percurso. Eu gostei muito porque conheci a cidade de uma maneira diferente e achei muito interessante ser um jogo em vez de estarmos só a fazer um passeio e a explicar-nos o que é que são as coisas e isso. Gostei muito, 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 muito. Nesta linha, tens por outro lado, em Buliqueime, no Algarve, o espírito da terra que, através de uma quinta biológica, onde além da produção agrícola, fazem atividades de contacto com a natureza. Portanto, temos uma grande vertente educativa e esta vertente da produção biológica e queremos que este seja um espaço para as famílias. Ou seja, que a família vem, pode apanhar, pode provar e ao mesmo tempo está a vivenciar aqui um bocadinho a parte da agricultura, ajuda com o cuidado dos animais, pode nos ajudar em certos dias a plantar, a semear, a colher, consoante o que estiver a acontecer. Então a atividade de hoje é uma atividade de carpintaria natural. O que nós fazemos é pegar nos materiais que existem aí, troncos, as lascas do tronco e criar qualquer coisa. Hoje lançamos um tema que tem a ver com a época do ano, que é espadas e portas de fadas. São objetos encantados que se usam para a magia e então vão criar uma porta para a fada entrar na sua árvore de casa ou uma espada para ter coragem. O Entrudo de Pudense é um evento que atrai muitos turistas pela sua autenticidade. Neste caso, o turismo criativo ele permite aos participantes uma imersão e uma aproximação às tradições. Através da pintura das suas próprias máscaras de careto, os participantes vivem e encarnam a cultura local. Mas tu adoraste isso muito bem, agora que eu estou a ver. Estão muito giras, estão, senhora. Olha, nunca pensei que fosse um pintor tão exímio. Era mesmo uma grande curiosidade, eu já tinha grande curiosidade em relação às máscaras dos caretos. Estamos quase a chegar, o que foi uma
grande odisseia. Em conclusão, acho que faz toda a diferença irmos visitar os pilotos ao local e observar como é que eles estão a implementar as atividades de turismo criativo. Ver o potencial, mas também as dificuldades dos diferentes projetos e perceber o contexto local. Eu acho que este foi um percurso inspirador e desafiante. Desafiante porque é um projeto diferente que pretende fazer pesquisa com uma forte ligação entre a academia e a sociedade e por isso mesmo é também muito inspirador, porque acho que deu de facto importantes passos para fomentar a aprendizagem conjunta e que permite fazer de facto pesquisa de uma forma mais criativa, mais inovadora, com maior impacto. Desde logo, por exemplo, a importância entre criar redes, criar parcerias. We see our pilots as pioneers of this network, and we look forward to reinforcing their work and expanding nationally with the launch of Creator Azores and internationally, working with colleagues in many countries that we've met through the work of Creator. We need each other, and so this type of tourism is about bringing you in and creating community. This is about, this is who I am, this is what I am, this is how I engage in life, in the world, through an art form, through a place, through how I believe and see the world. And I am moved deeply. So my partner got me these earrings here, and now I move happily. Cuidado,